Olá, tech espectadores! Bem-vindos ao canal É Tudo TI. Preparem-se para uma aventura tecnológica sobre a história e evolução dos computadores. Vamos explorar a incrível jornada dos computadores, desde as primeiras ideias até a inteligência artificial. Nossa história passará pelo século XIX com Charles Babbage, um visionário que concebeu a máquina analítica, um dispositivo mecânico capaz de realizar cálculos complexos. E vamos trazer tudo até os dias de hoje. Então, fique no vídeo, pois temos certeza que as informações aqui apresentadas te agregarão conhecimento. Siga o canal, ative o sininho e curta o vídeo. Entre para a elite da tecnologia no Brasil. Você é o motivo deste canal existir. Nos dê seu voto de confiança e nos siga. Avançando para o século XX, chegamos ao nascimento dos computadores eletrônicos. O ENIAC, construído em 1946, marcou o início de uma nova era. Essa máquina colossal, com suas milhares de válvulas, era capaz de realizar cálculos a uma velocidade nunca vista antes. A invenção do transistor na década de 1950 revolucionou a eletrônica. Computadores menores e mais poderosos como o UNIVAC Iris surgiram, transformando o processamento de dados. Com a chegada dos microprocessadores na década de 1970, a computação pessoal se tornou uma realidade. O Intel 4004, um chip minúsculo com poder de processamento surpreendente, abriu caminho para a revolução dos computadores pessoais. A década de 1990 trouxe a internet, conectando o mundo de maneiras nunca imaginadas. A World Wide Web, criada por Tim Berners-Lee, revolucionou a forma como acessamos e compartilhamos informações. Hoje, vivemos na era da computação em nuvem, inteligência artificial e Big Data. Computadores como o Watson da IBM estão revolucionando áreas como medicina, finanças e pesquisa científica. Computadores quânticos prometem resolver problemas complexos em segundos, enquanto a inteligência artificial continua a evoluir a um ritmo acelerado. Assim, pincelamos todos os assuntos que serão falados neste vídeo. Acompanhem! Nossa jornada começa muito antes dos circuitos e chips, em uma época em que a matemática era uma disciplina praticada com pena e papel. No início do século XIX, a necessidade de cálculos precisos e eficientes era crescente, especialmente em áreas como navegação, astronomia e engenharia. Tabelas de logaritmos e funções trigonométricas, frequentemente repletas de erros humanos, eram ferramentas essenciais para esses cálculos complexos. Foi nesse contexto que Charles Babbage, um matemático e inventor brilhante, desafiou os limites da computação da época. Frustrado com as imprecisões dos métodos de cálculo existentes, Babbage sonhava com uma máquina capaz de automatizar e aperfeiçoar essas tarefas. A máquina analítica, uma maravilha mecânica. Em 1837, Babbage apresentou ao mundo a máquina analítica, um conceito revolucionário que transcendia os limites da simples calculadora. Essa maravilha mecânica, embora nunca construída em sua totalidade durante a vida de Babbage, possuía todos os elementos essenciais de um computador moderno. A máquina analítica seria composta por uma unidade de cálculo, chamada de moinho, responsável por realizar as operações matemáticas. Uma memória, composta por discos e engrenagens, armazenaria os dados e instruções, enquanto um sistema de cartões perfurados controlaria a sequência de operações. A visão de Babbage era extraordinariamente avançada para a época. Ada Lovelace, a encantadora dos números. Enquanto a máquina analítica de Babbage permanecia no reino das ideias, uma jovem brilhante chamada Ada Lovelace reconheceu seu verdadeiro potencial. Filha do poeta Lord Byron,
Ada herdou uma mente inquisitiva e uma paixão pela matemática. Ada conheceu Babbage em um evento social e ficou fascinada por sua invenção. Ela mergulhou nos detalhes da máquina analítica, traduzindo e anotando um artigo sobre a máquina escrito pelo engenheiro italiano Luigi Menabrea. Em suas anotações, Ada desenvolveu um algoritmo que permitiria à máquina analítica calcular a sequência de Bernoulli, tornando-se a primeira programadora da história. O legado de Babbage e Lovelace. Apesar de nunca ter sido construída durante suas vidas, a máquina analítica de Babbage e as ideias visionárias de Ada Lovelace lançaram as bases para a era da computação. Seus trabalhos, inicialmente ignorados pela comunidade científica, foram redescobertos no século XX, inspirando gerações de cientistas e engenheiros. Charles Babbage e Ada Lovelace demonstraram que as máquinas poderiam transcender suas funções mecânicas e se tornarem ferramentas para expandir os horizontes da mente humana. Enquanto as ideias de Babbage e Lovelace permaneciam adormecidas, o mundo rumava para o século XX, uma era marcada por avanços tecnológicos sem precedentes. A eletricidade, antes um fenômeno misterioso, tornava-se uma força poderosa, impulsionando invenções que moldariam o futuro da humanidade. A invenção da válvula termiônica, no início do século XX, abriu caminho para a era da eletrônica. Essa pequena maravilha tecnológica, capaz de controlar o fluxo de corrente elétrica, seria a peça-chave para a criação dos primeiros computadores eletrônicos. No período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de realizar cálculos complexos em áreas como balística e criptografia impulsionou novas pesquisas em computação. Em 1946, no auge da era da eletrônica, surgia o ENIAC, um gigante que materializava o sonho de um computador eletrônico. Desenvolvido na Universidade da Pensilvânia pelos engenheiros John Mauchly e J. Presper Eckert, o ENIAC era uma máquina colossal, ocupando uma sala inteira. Com mais de 17.000 válvulas, o ENIAC era capaz de realizar cálculos a uma velocidade impressionante para a época, 5.000 operações por segundo. Apesar de sua aparência intimidadora, com fios emaranhados e luzes piscando, o ENIAC foi fundamental para o desenvolvimento de armas, cálculos de trajetórias de mísseis e até mesmo na previsão do tempo. Era o prenúncio de uma nova era, onde a computação se tornaria cada vez mais presente. Enquanto o ENIAC demonstrava o poder da computação eletrônica, a busca por máquinas menores, mais rápidas e eficientes continuava. A resposta para essa demanda veio com a invenção do transistor, em 1947, pelos cientistas John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley. O transistor, muito menor e mais confiável que as válvulas termiônicas, revolucionou a eletrônica e abriu caminho para a miniaturização dos computadores. Com o transistor, era possível construir máquinas mais potentes, com menor consumo de energia e menor necessidade de refrigeração. O UNIVAC, I, inaugurando a era da computação. Em 1951, a Remington Rand lançava o UNIVAC I, o computador automático universal, marcando um ponto crucial na história da computação. Considerado o primeiro computador comercialmente bem-sucedido, o UNIVAC I era capaz de realizar 1.905 operações por segundo. O UNIVAC I ficou famoso por prever corretamente a vitória de Dwight Eisenhower nas eleições presidenciais americanas de 1952. Com o UNIVAC I, a computação deixava de ser um privilégio de governos e universidades, tornando-se acessível ao mundo empresarial. O microprocessador, uma revolução em miniatura.
Enquanto os computadores da década de 1960 ainda ocupavam salas inteiras, uma revolução silenciosa se preparava nos laboratórios da Fairchild Semiconductor e da Intel. Em 1971, a Intel apresentava ao mundo o Intel 4004, o primeiro microprocessador comercialmente disponível. Imagine todo o poder de processamento de um computador, antes confinado a salas gigantescas e milhares de válvulas, agora miniaturizado em um chip de silício do tamanho de uma unha. O microprocessador permitiu a criação de computadores menores, mais baratos e mais acessíveis, abrindo caminho para a revolução da computação pessoal. A ascensão da computação pessoal, empoderando o indivíduo. Com a chegada dos microprocessadores, o sonho de um computador em cada casa se tornava cada vez mais próximo. Em 1975, a revista Popular Electronics apresentava o Altair 8800, um kit de computador pessoal que podia ser montado em casa por entusiastas da eletrônica. O Altair 8800, apesar de suas limitações, acendeu a chama da computação pessoal. Jovens programadores, como Bill Gates e Paul Allen, viram no Altair 8800 a oportunidade de criar um futuro onde os computadores seriam ferramentas acessíveis a todos. A década de 1970 testemunhou o surgimento de diversas empresas de computadores pessoais, como a Apple, a Commodore e a Tandy Radio Shack. O amanhecer de uma nova era, Apple, IBM e Microsoft. A década de 1980 marcou a explosão da computação pessoal. Em 1981, a IBM lançava o IBM PC, um computador pessoal baseado no sistema operacional MS-DOS, desenvolvido por uma pequena empresa chamada Microsoft. O IBM PC, com sua arquitetura aberta e a popularidade do MS-DOS, rapidamente se tornou um sucesso comercial, consolidando a posição da IBM e da Microsoft no mercado de computadores pessoais. De robistas a lares, computadores conquistam o mundo. Com a popularização dos computadores pessoais, a informática deixava de ser um domínio exclusivo de programadores e entusiastas da tecnologia, tornando-se acessível a todos. A década de 1990 testemunhou a democratização da internet, conectando milhões de pessoas ao redor do mundo. Os computadores se tornaram ferramentas essenciais em diversas áreas, como educação, saúde, finanças, comunicação e entretenimento. A era da informação havia chegado, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo. A rodovia da informação conectando o mundo. Enquanto os computadores pessoais ganhavam espaço nas casas e escritórios, uma nova revolução tecnológica se desenhava nos bastidores: a internet. O sonho de conectar computadores e compartilhar informações à distância, antes restrito a universidades e centros de pesquisa, começava a se tornar realidade. A história da internet remonta aos anos 1960, com a criação da ARPANET, uma rede de computadores criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ARPANET visava conectar pesquisadores e militares, permitindo a troca de informações de forma rápida e segura. Nos anos 1980, com a padronização do protocolo TCP/IP, a internet começou a se expandir para além do mundo acadêmico e militar. A World Wide Web, tecendo uma tapeçaria global de informação. Em 1989, Tim Berners-Lee, um cientista da computação britânico trabalhando no CERN, propôs a criação da World Wide Web, um sistema de documentos de hipertexto interligados, acessíveis através da internet. A World Wide Web revolucionou a forma como acessamos e compartilhamos informações. Com a criação do HTML e do HTTP, a internet se tornou acessível a qualquer pessoa com um computador e uma conexão.
A década de 1990 testemunhou o boom da internet, com a proliferação de sites, portais de notícias, buscadores, comunidades online e o surgimento dos primeiros negócios online. A ascensão da computação móvel, dos desktops para nossos bolsos. Enquanto a internet conectava o mundo, a computação também se tornava cada vez mais móvel. O desenvolvimento de baterias mais eficientes, telas de cristal líquido e a miniaturização dos componentes eletrônicos permitiram a criação de dispositivos portáteis cada vez mais poderosos. Os laptops, inicialmente volumosos e caros, se tornaram mais finos, leves e acessíveis, permitindo que os usuários levassem seus trabalhos e seus mundos digitais para qualquer lugar. Em 2007, a Apple, do gênio Steve Jobs, revolucionou o mercado de dispositivos móveis com o lançamento do iPhone, um smartphone touchscreen com interface intuitiva e acesso à internet móvel de alta velocidade. O iPhone e seus sucessores, juntamente com os smartphones Android, popularizaram os aplicativos móveis, transformando nossos dispositivos em verdadeiras ferramentas multifuncionais. Um mundo transformado. O poder penetrante da conectividade. A convergência da computação pessoal, internet e dispositivos móveis transformou profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos, nos comunicamos e nos relacionamos com o mundo. A informação se tornou instantânea e onipresente, acessível a qualquer hora e em qualquer lugar. As redes sociais, como os antigos Orkut e MSN, além dos atuais Facebook, Twitter, agora X e Instagram, conectaram bilhões de pessoas ao redor do mundo, criando novas formas de interação social, ativismo político e compartilhamento de experiências. O comércio eletrônico transformou a maneira como compramos e vendemos produtos e serviços, enquanto a economia digital criou novas oportunidades de trabalho e negócios. As tecnologias emergentes, como inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas e computação quântica, prometem moldar o futuro de maneiras ainda mais profundas e desafiadoras. Adentramos o século XXI, uma era marcada por avanços tecnológicos sem precedentes onde a computação transcende os limites dos dispositivos que conhecemos. A conectividade onipresente, a inteligência artificial e a promessa da computação quântica moldam um futuro repleto de possibilidades. A inteligência artificial, outrora um tema de ficção científica, torna-se cada vez mais presente em nosso dia a dia. Assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant respondem às nossas perguntas, controlam nossos dispositivos e aprendem com nossos hábitos. Algoritmos inteligentes analisam grandes volumes de dados, identificando padrões e gerando insights que impulsionam a inovação em áreas como medicina, finanças, transporte e segurança. A computação em nuvem, um dos pilares da era digital, liberta os usuários das limitações físicas dos dispositivos. Com a nuvem, nossos arquivos, aplicativos e dados residem em data centers espalhados pelo mundo, acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Serviços como Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive permitem armazenar e compartilhar arquivos na nuvem, enquanto plataformas como Amazon Web Services e Microsoft Azure fornecem infraestrutura de computação e armazenamento sob demanda. A computação em nuvem impulsiona a colaboração, a inovação e a escalabilidade, permitindo que empresas de todos os portes acessem recursos computacionais avançados, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura. A inteligência artificial, impulsionada por algoritmos de aprendizado de máquina e redes neurais, está rapidamente transformando diversos setores da sociedade,
Sistemas de reconhecimento de voz e imagem permitem interagir com nossos dispositivos de forma natural, enquanto tradutores automáticos quebram barreiras linguísticas. A IA não se limita a automatizar tarefas repetitivas, mas também expande os horizontes da criatividade humana. Algoritmos de aprendizado de máquina compõem músicas, criam obras de arte e escrevem poemas, desafiando os limites da imaginação. Na medicina, a IA auxilia no diagnóstico de doenças, na descoberta de novos medicamentos e na realização de cirurgias complexas com precisão milimétrica. Sistemas de IA analisam imagens médicas, identificando anomalias que passariam despercebidas ao olho humano. O salto quântico, explorando territórios desconhecidos. No horizonte da computação, vislumbra-se a promessa da computação quântica, uma tecnologia revolucionária que explora os princípios da mecânica quântica para realizar cálculos complexos a uma velocidade inimaginável para os computadores tradicionais. Enquanto os computadores clássicos armazenam informações como bits, que podem assumir os valores 0 ou 1, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem existir em múltiplos estados simultaneamente, graças ao fenômeno da superposição quântica. A computação quântica promete revolucionar áreas como criptografia, química, ciência dos materiais e inteligência artificial. A capacidade de simular moléculas e reações químicas em detalhes sem precedentes abrirá caminho para a descoberta de novos medicamentos e materiais inovadores. A computação quântica ainda está em seus estágios iniciais, mas seu potencial disruptivo é inegável. As próximas décadas prometem ser de descobertas extraordinárias, impulsionadas pela busca incansável por desvendar os mistérios do universo quântico. De máquinas colossais a tecnologias invisíveis. Uma aventura que começou com máquinas gigantescas ocupando salas inteiras e nos transportou para um mundo onde a tecnologia se torna cada vez mais invisível. Quem diria que um dia carregaríamos dispositivos milhões de vezes mais potentes? Hoje, a computação está em todos os lugares. Nos smartphones que usamos para nos comunicar, nos carros que dirigem sozinhos, nos algoritmos que nos recomendam filmes e músicas. O futuro promete ser ainda mais fascinante. A evolução imparável e os desafios à frente. A inteligência artificial, a computação quântica, a internet das coisas. As tecnologias emergentes nos impulsionam para um futuro que desafia nossa imaginação. Imagine um mundo onde as máquinas aprendem e tomam decisões, onde a computação rompe os limites da física clássica. Mas essa rápida evolução também traz desafios éticos e sociais. Como garantir que a inteligência artificial seja utilizada para o bem? Como lidar com a automatização do trabalho? A tecnologia em si não é boa nem má, tudo depende de como a utilizamos. Cabe a nós definir os limites éticos, garantir o acesso democrático à tecnologia e usá-la para um futuro mais justo e sustentável. Moldando o futuro, um bit de cada vez. E você, já parou para pensar em como a tecnologia moldará o futuro? Que tipo de mundo você quer ajudar a construir? A resposta para essas perguntas está em nossas mãos, nas escolhas que fazemos hoje. Busque conhecimento, explore novas tecnologias, questione, crie, inove. O futuro da computação está sendo escrito agora, e você pode fazer parte dessa história. Nos diga nos comentários o que você acha do futuro. Quais seus medos e suas expectativas para o futuro da tecnologia? Conte aí, vamos juntos construir um futuro incrível, um bit de cada vez. E tem mais! Deixei na descrição do vídeo alguns links para você obter os melhores livros de tecnologia, desde cibersegurança até inteligência e contra-inteligência. Vai lá e adquira seus e-books agora mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal
ativar as notificações e curtir este vídeo. Assim você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos e entrará para o grupo mais seleto de tecnologia. Estamos em todas as redes sociais, nos siga lá também. Veja ainda os vídeos que estamos recomendando acima. Grato e até a próxima!